Quer saber, liga o botão aqui. Tô substituindo. É com novo dinheiro! Diante da ocorrência dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, nós propomos uma reflexão sobre o crescimento da extrema-direita, a desvalorização dos direitos humanos e a semelhança entre os ataques ao Congresso Nacional com os ataques ao Capitólio, que aconteceu em 2021. Antes de tudo, nós precisamos explicar as diferenças entre a direita e a esquerda e quando elas surgiram. A grosso modo, a direita ela é mais conservadora e ela preserva os costumes, enquanto a esquerda lida melhor com as mudanças e luta por elas. Durante a Revolução Francesa, os jacobinos e girondinos eles sentavam em lugares opostos na mesa. Enquanto os jacobinos sentavam à esquerda, defendendo medidas radicais e populares, os girondinos eles sentavam à direita, defendendo a tradição. Preservar os costumes e proteger a nossa história é importante, mas quando a direita se torna totalitária? O final do século XIX pode ser considerado um período pré-fascismo, onde temos guerras colonialistas inspiradas em darwinismo social. O fascismo foi um movimento político que surgiu na Itália sob a liderança de Benedetto Mussolini, que assumiu o poder desse país a partir de 1922 com a marcha sobre Roma. Durante a crise de 1929, o liberalismo e o capitalismo estavam em decadência. Os empresários, com medo do socialismo se tornar forte na Europa, criaram grupos paramilitares. Os camisas negras atacavam sindicatos, jornais e movimentos políticos, espancavam grevistas, intelectuais críticos ao fascismo, membros das ligas camponesas e de qualquer outro grupo que se manifestasse de forma contrária ao ideal fascista. Eles agiam em nome do nacionalismo, anticomunismo, antipacifismo e do antiliberalismo. Em 1921, os fácios foram responsáveis pelo assassinato de cerca de 600 italianos, o que demonstrava o descontrole dessas milícias que, por princípio, preferiam usar porretes ao invés de armas, pois seu principal objetivo era humilhar seus inimigos e não matá-los. A Alemanha nazista investiu fortemente na militarização, criando exércitos muito bem treinados e equipados. Uma dessas tropas recebeu o nome de Sturmabteilung, que era uma organização ligada ao Partido Nazista. Ela era liderada pelo capitão Ernst Röhm, e os membros da tropa eram conhecidos como camisas pardas ou camisas marrom, devido à cor do uniforme. No entanto, Hitler não estava satisfeito com o desempenho do líder e tinha muitas desavenças com ele. Ele era favorável ao uso da violência nas ruas e também não tinha a imagem bem vista entre seus compatriotas e líderes nazistas. Ele possuía muitos desafetos com outros oficiais e ele era rejeitado devido à sua homossexualidade. Para não causar choques de interesses políticos, Hitler atacou diretamente a tropa comandada por Röhm, determinando um expurgo de suas autoridades máximas e de seus inimigos políticos. O fascismo é forma radical da expressão do espectro político da direita conservadora. No entanto, é importante dizer que nem toda política praticada pela direita conservadora é extremista como o fascismo. O fascismo, resumidamente, cria um inimigo do povo ou alguma potencial ameaça que por muitas vezes não causa nenhum mal na realidade e combate ele com violência. Essas ideologias oprimem diversos grupos e minorias. Qual sua opinião sobre o crescimento da extrema-direita aqui no Brasil e nos Estados Unidos, levando em consideração que tivemos uma ditadura e somos um país latino-americano? Eu acho que é um contexto mundial, não é só nos Estados Unidos, não. Você vê que aí na Argentina agora apareceu um candidato que é da extrema-direita, que de alguma forma vai defender. Eu não estou falando que ele é igual à extrema-direita que está aqui no Brasil, né? Por exemplo, o Bolsonaro que estava aí. Eu acho que ele é até pior do que o Bolsonaro, esse candidato lá da Argentina. Mas está ali mais ou menos dentro da mesma linha ideológica, né? Discurso conservador, de ataque às instituições, ataque à democracia, aos direitos, uma pretensa defesa lá de um anarcocapitalismo, né, se é que isso existe. Então eu acho que isso está mundializado. Você vai na Europa também,
Em muitos países, além da Argentina, na América Latina, você tem essas tendências. E os Estados Unidos, como eles de alguma forma lideram, né, todo esse movimento de direita, eles aparecem mais, né? Mas não é só não, isso é mundial mesmo, é uma tendência mesmo, né? É um momento de reação do neoliberalismo, né? Então, por exemplo, nos anos 80, você teve uma abertura política, né? Você falou do final da ditadura, você tem uma tendência mais progressista, né? De crescimento das linhas mais progressistas aqui na América Latina em geral. E é óbvio que o capital vai reagir a isso, né? Então a ideia de luta de classe, que é a que eu defendo como leitura de realidade, ela vai mostrar, né, que se o trabalho de alguma forma ele avança, o capital ele vai criar elementos de reação. Então, a partir dos anos 90, o que se verifica é esse movimento de reação. E agora, no início do século XXI, isso se radicalizou mesmo, né? Então, ele despertou aí com um discurso de crítica aos direitos, etc., de questionamento da democracia. E é um movimento mundializado mesmo. As recentes turbulências políticas em Israel, as eleições espanholas, diversos novos governos europeus, ataques violentos nos Estados Unidos e no Brasil são os alertas para o grave fenômeno do crescimento da extrema-direita pelo mundo. O aumento da desigualdade social tem sido um combustível para a disseminação de ideologias extremistas. Os países onde as estruturas sociais são mais desiguais estão mais suscetíveis a movimentos que prometem soluções radicais e simplistas para os problemas complexos da sociedade. A polarização política pelo populismo exacerba a divisão entre nós e eles, transformando adversários políticos em inimigos mortais. Nessa dinâmica, o inimigo político deixa de ser apenas um oponente de ideias e passa a ser encarado como uma ameaça existencial. Esse canto mortal das sereias populistas convence uma parcela da população de que a eliminação do outro é a solução para os problemas sociais. Contudo, acreditar nessa cilada é um equívoco que pode ter consequências catastróficas. Você lembra o que estava fazendo no dia 8 de janeiro, o dia da invasão do Congresso? Sim, eu lembro, era um domingo, né? Eu estava no meu quarto, não tinha ainda me tocado do que tinha acontecido, aí um amigo mandou a mensagem referente aos ataques. Aí eu liguei a televisão e olhei meio assim, assombrada com o que estava acontecendo, né? Não estava acreditando que iria chegar, né, ao radicalismo que estava reinando no país, e eu acho que ainda um pouco está, né? Eu não acreditava que ia chegar tanto, né? Por exemplo, assédio do governo, invasão, né? Porque aquilo, para mim, é um vandalismo total. Durante a pesquisa desse documentário, percebemos uma semelhança entre a época do surgimento do fascismo até a situação atual, que é a crise do capitalismo. Em períodos de crise, é muito mais fácil se acolher em ideologias extremistas. Como dito durante esse documentário, o fascismo ele pega minorias e usa elas de bode expiatório para justificar todos os problemas na economia. Países com maior desigualdade social estão mais suscetíveis a terem políticas populistas, fascistas e de extrema direita. Por isso que a gente percebe esse crescimento maior na América Latina, mas está acontecendo no mundo todo. Para você, o que é patriotismo e o que é ser patriota? Na verdade, um é sinônimo do outro, né? O patriotismo implica em você ser uma pessoa conhecedora de deveres e dos seus direitos dentro da União, dentro do estado em que você mora, né, do seu país, da federação. E para mim o patriota é a aplicabilidade de ambas as coisas, lembrando sempre que o direito de um acaba quando começa o do outro. Aí você zela pelo bem-estar comum. Eu acho que isso que é o principal foco de uma pessoa patriota de verdade. Preservar e respeitar a individualidade de cada um, as opiniões e tudo que é previsto, né, na nossa Constituição, que para mim é o foco principal do ordenamento jurídico. Com essa fala da professora Carla, concluímos que em momentos de fragilidade é necessário relembrar o nosso passado. Defendendo os direitos arduamente conquistados pela humanidade, parecem não regressarmos.